Mas André, eu quero cobrar mais. Quero cobrar mais caro. Como é que eu faço para cobrar mais caro? Porque eu não consigo cobrar mais caro dos meus clientes. O que eu preciso que você entenda é o seguinte: o seu sucesso financeiro ele está relacionado à sua capacidade e habilidade de persuadir e liderar. Entenda isso. 15% é conhecimento técnico, 85% é representado como você se comunica, como você vai persuadir e como você consegue liderar as pessoas através dessa engenharia humana. Ou seja, o seu sucesso financeiro está relacionado a somente você. A culpa é sua. E eu não sei se essa notícia é boa ou é triste para você receber ela, mas tem, por outro lado, eu acabei de te contar que tem técnica para você cobrar mais caro, que tem técnica para você vender mais e tem técnica para se relacionar melhor com as pessoas. Ou seja, tem formas de você prosperar e cobrar mais caro por isso. A gente precisa entender que a gente não precisa de mais clientes. A gente precisa aumentar a nossa taxa de conversão. Como é que a gente aumenta essa taxa de conversão? Com uma lista de clientes nova, que já vem, então a gente faz tráfego pago, a gente tem lá o nosso funil de captação de pacientes, e a gente tem os clientes antigos. A gente tem galera do offline, que pacientes de porta, que acabam entrando, algumas pessoas têm e outras não, e a gente precisa entender sobre as técnicas de fechamento para aumentar a nossa conversão. Então, às vezes a gente tem uma frustração muito grande de conversão que funciona assim, ó. Eu fecho 2 pacientes a cada 10 pacientes, André. E aí, eu começo agora com técnica, fechar 5 de 10. Eu tenho uma triste notícia para você. Se você tem uma conversão de 9 a cada 10 pacientes na sua clínica, você está trabalhando demais. E não precisava fazer isso. A gente precisa ter uma taxa de conversão legal de 5 a 6 clientes a cada 10. Isso é maravilhoso já. Por quê? Se eu estou fechando 9, eu começo a cobrar mais caro e aí eu começo a fechar 6. É assim que a gente calibra. Se eu estou fechando 2 clientes, ou eu estou muito acima no meu preço de mercado, na minha região, e aí esses 2 podem ser que se mantenham toda a tua vida financeira, toda a estrutura, então realmente você vai trabalhar menos, ou se ainda está faltando paciente para manter sua estrutura financeira, você deve estar cobrando demais em relação à região, ou as pessoas não estão vendo o valor agregado que justifique o seu investimento. Beleza? Ponto. Segundo, perdão, se porventura a gente começa a fechar 9, é porque a gente está muito barato. Mas eu tô cobrando caro, André, e tô fechando 9. Cobra mais caro ainda para fechar 6. E assim você vai ter o mesmo valor entrando dentro da tua clínica, mesmo investimento financeiro e trabalhando menos. Então a gente quer que você tenha uma taxa de conversão muito boa, 5 para 6. Fechar 4, fechar 5, porque a gente não vai agradar todo mundo. A gente não está aqui para te ensinar a agradar todo mundo. A gente vai entender que o seguinte, quando você estiver lá fazendo a tua negociação, você vai mostrar para o teu cliente que você não é garçom dele, que ele não vai pedir o que ele quiser e você vai entregar porque você está desesperado ou desesperada para vender para ele. Você vai mostrar para ele que você é uma autoridade naquilo que você está falando, que você tem reconhecimento pelos outros clientes daquilo que você faz e você está ali para resolver problema dele e não para servir. E aí ele vai pagar mais caro por isso. Quando a gente se coloca numa postura de servir o nosso cliente em todo momento, não estou te dizendo que você vai ser uma pessoa que vai ficar nessa autoridade a partir de agora, eu sou muito foda naquilo que eu faço. Não. Estou te dizendo que você tem que passar para o teu cliente essa autoridade, que você não está ali para servir ele de qualquer forma e nem como ele só gostaria da forma dele, mas você está ali para entregar aquilo que ele precisa e resolver o problema que ele tem. E aí, você vai ganhar mais por isso. Então, a base da venda é encontrar um problema e resolver o problema. E nos primeiros 5 minutos, o seu cliente tem que ter 3 sensações. Uau, que pessoa legal. Está interessada por mim. Você tem que ser interessado, interessada, para se tornar interessante. Beleza, segunda sensação. Deu para entender que está comprometido a me ajudar. Vai resolver esse problema que eu tenho. E o terceiro. Uau, eu senti que sabe muito o que faz.
Se você conseguir quebrar essas 3 barreiras, sejam em 5 ou sejam em 10 minutos, mas tem que ser no começo da sua negociação, a hora que o cliente está entrando na tua sala, que você está começando a conversar com ele precisa sentir isso, que você é uma pessoa legal, está interessada pelo cliente e não somente pelo problema do cliente, não vai falar de problema no começo, que deu para entender que você está comprometido a resolver esse problema que ele tem e que você domina aquilo que você faz. E aí, para cobrar mais caro, a gente vai ter que ter técnicas diferentes. É muito diferente você ir num restaurante popular, que a entrega ela vai ser de uma forma muito diferente quando você vai num restaurante que é menu degustação. A diferença não é grande. Você já teve a oportunidade de ir num restaurante 3 estrelas Michelin, menu degustação, ou um restaurante que você já gostou muito e foi muito bem atendido pelo garçom? A diferença, e não que o atendimento de um restaurante popular seja ruim, mas a forma de entrega, a experiência durante o processo é diferente. Então, quanto mais valor agregado que justifica o investimento você tem, mais caro a pessoa pode cobrar por isso. Então, quanto mais valor eu vejo, mais caro é o produto. E aí, nas vendas maiores, a nossa entrega tem que ser foda. Tem que ser muito boa mesmo. Por quê? Venda maior, o valor percebido, como eu acabei de falar, é diferente. O relacionamento é maior. Você já comprou um carro de mais de 100, de 200 mil reais? Ela é diferente de você comprar um carro de 20 mil reais, de 30 mil reais. Por quê? O relacionamento com o vendedor, o processo de namoro para ver se aquele carro é interessante para você ou não, porque o investimento é maior. Já que você vai investir mais, você tem que ver quais são os riscos que você tem caso a compra não seja do teu gosto, quais são as garantias que você vai ter durante essas etapas do processo, como vai ser o pós-venda depois disso. Então, dentro da nossa clínica, durante toda etapa do processo, o cliente que vai pagar mais, 7 a cada 10 clientes estão dispostos a pagar mais se perceberem que o produto ou serviço é melhor. Esse cliente que está disposto a pagar mais precisa perceber que o teu produto, que o teu serviço, ele é melhor através de valor percebido durante toda a etapa do processo que a gente vai mostrar para vocês, durante o relacionamento que você tem com ele, que vai gerar confiança. Lembra que a gente falou nas outras aulas? 71% das pessoas preferem comprar com alguém de confiança do que com alguém que tem um preço menor. O pós-venda, que está relacionado à garantia, mas também ao relacionamento, tem que ser muito foda e tem que eliminar os riscos. Ou se tiver riscos, ele precisa entender que caso aconteça alguma coisa, você está ali para poder resolver, para ajudar. Então, em venda maior, a técnica é diferente e a entrega tem que ser foda. Então, a partir de agora, se eu quiser criar vendas extraordinárias na minha clínica, elas vão ser feitas por pessoas comuns, mas com técnicas extraordinárias. Então guarda isso. As vendas extraordinárias, as vendas extraordinárias, as maiores vendas que você quiser fazer. Olha meu cachorro latindo. As maiores vendas que você quiser fazer, elas vão ser feitas por pessoas comuns, mas com técnicas extraordinárias. As vendas pequenas, elas vão te calibrar para essas vendas grandes. As grandes vão te enaltecer. É legal pro ego da gente. Ah, eu faço orçamentos de 30, de 80, de 100 mil, 120 mil reais, reabilitações orais gigantescas, lentes de contato com valores agregados. O meu cliente tem uma experiência, vem de outro país passar comigo. Isso é maravilhoso. Claro que a gente sabe que o que paga a conta do nosso consultório é o dia a dia, raspagem e profilaxia, restaurações diretas e indiretas, tratamentos endodônticos, o básico sempre manteve. Mas, se você tem uma clínica só de harmonização facial, uma clínica só de reabilitação, o carro-chefe é aquilo que a gente vende. E é o que eu vou começar a falar com você a partir da próxima aula. A gente vai entender o seguinte: o que eu vendo? Porque a partir do que eu vendo e que me traz mais dinheiro é o que eu vou focar de verdade. Eu vou focar toda a minha energia para poder entregar aquilo. Qual é o carro-chefe da minha clínica? A gente vai falar sobre isso agora.